Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô pessoal, muito boa noite, muitíssimo obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Aqui estamos, hoje eu vou fazer uma abertura totalmente diferenciada, hein? Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, o programa desta noite, que vem numa sequência de 12 anos e meio, leva o número espetacular de atenção Luiz, 2.624. É programa que não acaba mais. Ô, gente, olha, isso aí dá mais de 7.000 convidados e especialistas que aqui vieram declinar, logicamente, sobre suas especialidades. Dá quase 3.000 temas. É um espetáculo. E o de hoje, o tema é muito importante. Mais importante do que muita gente pensa. Já já eu falo qual é o tema desta noite. Antes eu quero cumprimentar a parte operacional formada por jovens universitários que ou saem da faculdade ou paralelamente, concomitantemente à faculdade, vêm exercer suas funções, aliás, as mais variadas funções na parte operacional e depois de algum tempo, depois de absorver toda esta experiência prática unida à parte teórica e prática também da facul, o que acontece com eles? Eles se catapultam para outras emissoras, não só da capital de São Paulo, como também de outras capitais, de outros estados brasileiros, e tem gente trabalhando até no exterior. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, viu, Luiz? Você vai no caminho, viu, Luiz? Se continuar assim, ó, você está pegando prática aí. Como assim, Dácio? Solta beijinho e cumprimentos e palmas. Tá indo bem, viu? Você fique à vontade aí, porque a parte de áudio é muito importante. Você pode até soltar de vez em quando. Qual é o cantor? Faz o que você quiser aí, tá bom? E vamos para a clássica pergunta, se vocês estão afins de colocar esta edição no ar. Por favor, resposta curta e grossa, sim ou não. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para a decolagem imediata. E hoje o tema é Dia da Amizade. Luiz, levanta mil, modulando 1000 para os céus do Brasil. Zil. E para o tema Dia da Amizade, eu falei que era uma coisa muito mais importante do que a gente poderia imaginar. Nós estamos recebendo o psicólogo para o qual eu peço uma salva de palmas, Robson Soares. Palmas para o Robson, que já é o nosso amigo, né? É amigo do Show Mais. Você veio em que número? Hoje é o número 2.624. Você já veio no 1.500, é isso? Essa é minha, acho que 7ª ou 8ª participação. Puxa, mas você lembra todas de cabeça? Algumas 1.500, 1.735, acho que foi 1.112. Por aí? Eu não lembro exatamente todas, mas é bacana. Hoje é a 7ª ou 8ª participação. Eu fico feliz em saber que os convidados marcam os números dos programas para os quais eles foram convidados. Isso é muito importante. Agradeço sempre o convite, estou sempre à disposição. Nós é que agradecemos a sua presença, o Robson. Robson, é duro a gente comensurar, né? A gente tem uma ideia do quão importante é uma amizade. Não existe nada material que possa nos indicar, olha, isso aí é 5% amigo, aquele lá é 48% amigo. Não existe um selo para comprovar isso, né? Não tem aquele selo. Ah, ele passou, é selo de qualidade de amigo. Não existe isso, né? Não existe, você não tem... a amizade, ela está muito relacionada aos grupos sociais.
Então, por exemplo, quando você vai evoluindo com a sua idade e com a sua época, você vai se relacionando com grupos para você fazer parte deles. E o que aquele grupo define, essa história do selo, né? De definir o que é importante ou não, é que virá amizade. Então, por exemplo, para você o conceito de amizade pode ser de um jeito, para outra pessoa Perfeito. o conceito é outro. Falar, aquele é meu amigo. Ah, por quê? Porque ele me ajudou em determinada situação. Aí o rapaz fala, não, mas isso para mim não significa nada. Então a amizade está muito relacionada ao grupo que ela faz parte. A pessoa, ela busca um grupo e as regras desse grupo. É muito importante, quando eu falo com adolescentes, para o mercado de trabalho, eles falam assim, olha, eu não consigo me adequar a uma empresa por causa das regras. E é interessante que existe uma diferença, que são as regras comuns. Por exemplo, um grupo determinado de pessoas que gostam de um determinado videogame, um determinado filme, eles têm as regras comuns dele. Então, o fato deles participarem daqueles eventos significa que ele é um amigo. Que são as tribos, né? Que são as tribos, que todos nós participamos de algum tipo de tribo, algum tipo de amizade, algum tipo de grupo, seja ele familiar, seja ele de trabalho, seja ele de escola. E essas regras desse grupo é que nos vão definir se aquela pessoa é um amigo ou não daquela situação. É interessante que as pessoas sempre dizem assim, olha, aquela pessoa é minha amiga desde a infância. Só que em determinado momento ela fala assim, não, ela não é mais minha amiga, ela mudou. Não é que ela mudou, a sua visão do grupo Perfeito. é diferente. Aliás, tem um alerta, né? É uma filosofia que diz, cada vez que você reencontrar uma pessoa, faça que nem o alfaiate, tire novamente as medidas, porque a pessoa muda. A pessoa não é só engorda, emagrece, a pessoa muda a personalidade mesmo. E o nosso olhar sobre as coisas mudam também. Também, Ou seja, também. o que era importante, vou dar um exemplo, a pessoa participava de um grupo na infância de um determinado cantor, ele olhando hoje fala, nossa, aquele cantor, eu não sei porque eu gostava dele, mas na época teve um significado. O conceito da amizade é a mesma. Naquela época ele foi importante para ajudar no desenvolvimento. E interessante mas também, hoje pode não ser. Você tocou num ponto X da questão também. Você encontra comigo, você lembra aquele dia que para você foi tão marcante? Não lembro não. Não é? É aquilo que você está dizendo, a ótica é diferenciada de um para o outro, de outro para um. Nós temos que evoluir, eu sempre faço essa brincadeira. Nós temos que evoluir. E o seu amigo pode ou não evoluir nesse contexto. Você fala, olha, eu estou correndo atrás de emprego, estou correndo atrás de estudo, mas meu amigo não. Então, vou levá-lo junto para quê? Qual é a função dele? E cuidado com brincadeiras, apelidos daquela época, não é? Não, que é isso? Eu não te dei essa liberdade, olha só que... E você brincava com ele o tempo todo... Que tinha um significado naquela época que hoje não mais. Não né? tem, não mais, exatamente. Olha um dado interessante. A maioria das pessoas que, por exemplo, tem amizades desde a infância e são solteiros. A partir do momento que dessas amigas ou desses amigos casa, o olhar com relação ao anterior, já não significa mais nada. Ou seja, a partir do momento que você casou, o seu olhar para o amigo solteiro não é mais o mesmo, não é o mesmo grupo. A regra vale também para quem tem filhos. O casal que tem filho, o olhar para o casal que não tem filho é totalmente diferente. Não significa que mudou a amizade, mudou a situação. Exato. Agora, o que você recomenda como psicólogo que é, o Robson? Não importando as consequências, é melhor revê-los, não é? Porque às vezes a gente fica até meio receoso. Não, é melhor, deixa ficar aquela imagem do passado, aquela coisa, eu não quero me decepcionar. Tem gente que fala assim, o que é melhor? Revê-los, aconteça o que acontecer, né? Aconteça o que acontecer, não é nada grave, não. É a pessoa tornar-se antipática, ou então na frente da atual esposa, ou então aquela esposa que ele conheceu naquela época, mas lembra que você já olhava para ela também, aquelas coisas cabeludas, né? O que você acha? Tem uma técnica muito interessante que pode ser feita, que é assim, a leitura do ambiente. Ou seja, primeiro eu vou encontrar um amigo meu antigo. Primeiro eu preciso observar se meu amigo antigo está se adequando ao ambiente que eu estou hoje. Porque às vezes você vai trazer uma pessoa que foi seu amigo lá no ensino médio ou no ensino fundamental e você não sabe o que ele está enxergando desse mundo hoje. Então pode ser que ele está querendo vivenciar aquela época passada.
Então, às vezes, ele não se encaixa no mundo que você está hoje. Então, aí vai ser frustrante. Porque você vai ficar lembrando de coisas que fala, lembra quando você fez aquilo? Lembra quando você fez aquilo outro? Que pode mudar totalmente a visão da pessoa hoje. Então, mas para você fazer essa leitura, você já deu o primeiro passo. Você já foi ao encontro ou vice-versa. Já foi ao encontro. É interessante você olhar, encontrar o lado antigo. Passado. Porque é o passado, não é a pessoa. Porque é interessante, você não vai ser a mesma pessoa daquela época. Você vai relembrar. É interessante, tem uma frase que eu adoro que diz assim: nós só valorizamos o passado porque ele não é o presente. Se ele fosse o presente, não teria tanto valor assim. A nossa visão do passado, dos amigos, tem a ver com a nossa visão de hoje. Se hoje você tem uma visão positiva ou negativa, quando você lembrar do passado vai ser a visão que você tem hoje. Porque às vezes quando não era tão legal assim. Ele era meu amigo. Por quê? Porque nós ficávamos andando na rua. Se for analisar hoje, será que era tão legal assim? Uhum. O que tinha de tão interessante? Não, então, olha, eu morava numa casa que tinha umas escadarias enormes. Se por acaso o imóvel está lá ainda, você vai lá, tem três degraus. Eles falam, nossa, mas eu tinha lembrado disso. Por que essa tridimensionalidade também? Não só nas amizades, como também na definição de coisas. É porque naquela época você não tinha o que comparar, né? Com o tempo, você consegue olhar para o passado e comparar com o que tem hoje. Falar, eu adorava aquele meu carro antigo. Aí você anda aqui e fala, nossa, isso aqui não vale nada. Por quê? Porque você tem a comparação do carro melhor, da situação melhor. A amizade é o mesmo conceito. Se a pessoa não evoluir, você vai sempre comparar. Você não vai querer mais aquela pessoa do passado, você quer alguém que te acrescente no presente. Das pessoas que revêm-se, não é? Tem-se uma ideia do percentual de continuidade dessa amizade depois de 20, 30, 40 anos? Ou quantas ficam no primeiro encontro só, e aí já não é a mesma coisa, a pessoa não é a mesma, tornou-se uma pessoa desagradável, sei lá. Nós temos uma média aí de continuidade de amizade antiga por volta de 30%, 35%. Né? Um adendo aqui, tornou-se uma pessoa desagradável pode ser nós mesmos, né? Sim, não é sim. só, eu não estou só falando do terceiro. Não é que virou uma pessoa desagradável, mas é uma pessoa que não se encaixa mais. Não encaixa mais, naquela época era aquela época.